Esse é um dos principais motivos que as pessoas simplesmente, na verdade, não é um motivo, mas é uma coisa que as pessoas não têm, e isso faz com que elas sempre coloquem a culpa de seus resultados não tão favoráveis em fatores externos. O protagonismo, quando eu falo sobre isso, eu quero que você entenda que você está em um barco, e esse barco é a sua vida. E quando esse barco vai em uma direção, você tem que entender que você é o capitão desse barco. Quando o seu barco ele vai para um lugar que você não gostou, abracou numa ilha lá que você não gostou daquele lugar que você está, você vai culpar o quê? Você vai culpar os ventos, você vai culpar a maré, você vai culpar quem? Sendo que você é o capitão. Você que consegue controlar o seu barco e decidir para que direção que ele vai. Os fatores externos, como eu falei nessa live várias vezes, você não controla fatores externos. Fatores externos é o país que você vive, a política do seu país você não controla. As pessoas, o comportamento das outras pessoas você não controla. O passado e o futuro você não controla. Você tem que focar naquilo que você controla. As velas do barco, não sei como é a mancha que fala, o barco, a direção que o barco vai. E quando as pessoas elas chegam em resultados que elas não gostam, não é tão favoráveis, elas tendem a culpar os outros. Ah, porque esse país, ah, porque fulano, porque o ciclano, porque meu chefe, porque minha esposa, porque meu marido. Cara, os problemas e os resultados não tão favoráveis que você tem é mérito seu e é responsabilidade tua mudar os resultados da sua vida. Então, a partir de hoje, você não coloque mais a culpa ou dê desculpas sobre os seus fracassos ou resultados que você não tem. Se você não tem o resultado que você quis naquele momento, é por conta de alguma coisa que você ainda não sabe, como eu já disse, ou por conta de algum erro que você cometeu. O que você precisa aprender? Aprender com esse erro para que você não repita o mesmo erro. Então, quando você entende que você é responsável pelos seus resultados bons, você também passa a se autorresponsabilizar pelos próprios fracassos também. E se não fosse os fracassos que você obteve na sua vida ao longo do tempo, isso não te daria o conhecimento e o combustível necessário para você ir em direção das coisas que você quer que aconteça. Entendeu? Então, quando você se porta como protagonista, é como um protagonista da própria história. É você que decide para que rumo que vai ter, que a sua vida vai levar. Ou as pessoas se portam como vítimas. Vítimas de fatores externos, vítimas da vida, vítimas de outras pessoas. E você tem que decidir se você vai se portar como uma vítima ou se você vai se portar como um protagonista. E quando as pessoas se portam como vítimas, elas simplesmente não vencem. As vítimas elas não vencem na vida, porque cada vez que alguma coisa acontecer, você vai culpar algo ou alguém. Então, eu quero que você saia dessa live aqui hoje agindo como um protagonista e se autorresponsabilizando pelos resultados bons e ruins que você tem. Se as coisas não estão favoráveis para você, você tem que fazer alguma coisa diferente, aprender algo que você não sabe, mas nunca colocar culpa nas outras pessoas ou algum fator que você não controla. Nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, que Deus nos deu. O livre-arbítrio é a capacidade que você tem de fazer as suas próprias escolhas. Então, quando o resultado não está tão bom quanto você deseja, é por conta de escolhas que você tomou. O sucesso e o fracasso é questão de tomar decisão. Tem as pessoas que escolhem vencer na vida, enquanto outras pessoas escolhem dar desculpas. E essas pessoas que dão desculpas geralmente não pensam que é questão de escolher. As pessoas não sabem disso, porque simplesmente todo mundo escolheria, se todo mundo soubesse, né? Mas já adianto aqui para você. Sucesso é questão de decisão. Quando você decide vencer, quando você decide que você vai dar certo e você vai conseguir aquilo que você quer, não tem nada e nem ninguém que seja capaz de parar você. Assim como uma pessoa que não tem determinação e não assume a responsabilidade da própria vida, não tem nada que faça com que essa pessoa tenha resultado bom. Mas, a partir do momento que você toma essa decisão de escolher vencer, nada é capaz de parar você.